Paz do Senhor Jesus, boa noite a todos e todas. Bem-vindos. Glória a Deus. Mais uma mentoria online. Fique à vontade. Puxe a cadeira. Já vamos dar início ao nosso momento diário de compartilhamento. Glória a Deus. Ao fundo, pastor Alessandro Vilas Boas. Pessoal do Facebook, muito bem-vindo vocês, que Deus os abençoe. Já vamos dando início. A mais um momento de compartilhamento da nossa mentoria. Quem tiver aí, manda um olá, manda um hello, manda uma boa noite, uma paz do Senhor Jesus. Já vamos dando início. Quero convidar você aí que está nos assistindo nesse início de momento, antes de começarmos o nosso compartilhamento. Vai aí na parte de baixo aí, você no Facebook, compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais. Estamos tentando fazer conexão com o Instagram. Dentro de 2 minutinhos vamos dando início. Como é que passaram de ontem para hoje? Estamos bem? Vamos dando início. Quero convidar você aí. Tudo que eu tiver, receba aqui, Senhor. Boa noite, pessoal. Já vamos começar mais um momento muito especial. Você é nosso convidado aí para dentro de 1 minutinho. Vamos começar aí o nosso compartilhamento. Enquanto isso, na parte inferior do seu bate-papo aí, tem aí o seu compartilhar. Boa noite, irmão Daniel. Boa noite, Graça. Boa noite, Ana Maria. Os demais irmãos que passaram. Dentro de 30 segundos, começamos o nosso compartilhamento. E hoje, se assim o Senhor nos permitir, vamos encerrar o nosso pilar da espiritualidade. Gente, 7º compartilhamento. São 7 horas de conteúdo. Muita coisa, né? Mas louvado seja Deus. Os irmãos fiquem à vontade, podem compartilhar à vontade aí. Pois bem, bem-vindos a mais um compartilhamento da mentoria online. Chamamos de 4 pilares para uma vida abundante ou uma vida excelente. Entendemos e reconhecemos que toda a nossa vida está envolvida no contexto de 4 bases da nossa fé, da nossa vida. Todos os nossos problemas eles podem ser centralizados nesses 4 pontos: espiritualidade, relacionamentos, saúde e vida financeira.
Dentro do contexto de espiritualidade, nós identificamos que um correto entendimento quanto ao pecado se faz necessário e começamos a destrinchar os 3 pontos para uma vida espiritual saudável. Você que fica aí cheio de altos e baixos na sua vida cristã, se você atentar para esses 3 pontos, você vai ter uma vida espiritual fervorosa para a glória de Deus. Um salve aqui para a irmã Kátia, Jordan, a irmã Viviane, todos ali, tanto no Face quanto no Instagram. Tá? Então, se você tiver uma vida de oração, uma vida de leitura e estudo da palavra, e uma vida de comunhão, apesar de qualquer momento que você possa estar vivendo, ter vivido, você vai ter uma vida espiritual de profunda intimidade com o Senhor. Aquilo que nós entendemos sobre maturidade espiritual. Obrigado, irmão Daniel. Que a palavra de Deus nas nossas vidas seja uma bênção. Eu recebo aí em nome de Jesus. Na noite de ontem nós encerramos ali uma exposição da oração do Pai Nosso, onde nesse contexto da oração do Pai Nosso nós falamos a respeito da oração. E o tema que eu dei para a oração foi um portal interdimensional. Então eu quero aproveitar a primeira parte dessa transmissão para explicar para vocês isso. E então nós vamos entrar profundamente na terceira parte da vida da espiritualidade, chamada comunhão. Eu acredito, do mais profundo do meu ser, que se você entender as próximas palavras que eu vou compartilhar com você, na sua vida, nunca mais. Quando eu falo nunca mais, é nunca mais mesmo. Você vai passar por qualquer tipo de esfriamento espiritual, dúvidas com relação. A partir do momento que eu trouxer este entendimento e você compreendê-lo no fundo do seu coração, nunca mais você vai deixar de orar na sua vida. Você não vai desejar conquistar qualquer coisa que não seja por meio da oração. Pois bem, em uma das nossas transmissões, nós falamos sobre a coexistência entre o céu e a terra, entre o mundo espiritual e o mundo natural lá no Éden. Lembra? Lá eu disse para vocês que o homem tinha um contato direto com a pessoa de Deus. Estão lembrados? Naquele contexto em que eu disse que o homem tinha um contato direto com a pessoa de Deus, nós falamos a respeito do momento em que Deus, na viração do dia, ele ia ter com a sua criação um momento de intimidade. Estão lembrados que quando Deus veio visitar o homem fugiu da presença de Deus porque teve medo e porque ele reconheceu que estava nu. Aos que estão chegando, boa noite, puxa a cadeira, pega uma soquinha de café e senta aí, vamos lá. Podem comentar à vontade, na medida do possível a gente vai parando e vamos comentando os comentários. Naquela ocasião, por algum motivo o homem tinha um acesso direto ao trono de Deus, à pessoa de Deus. O homem falava com Deus. Se você depois pegar o transcorrer da Bíblia, você vai ver que Moisés não suportou isso. Moisés teve que ser escondido na fenda da rocha, porque a presença e a santidade de Deus ia consumir. Quando Deus chama Moisés para cima daquele monte, naquela circunstância, eles alertam ao povo que se alguém triscasse no monte, a glória de Deus, a santidade de Deus ia matar aquela pessoa. É importante que a gente entenda que o homem ele tinha essa coexistência entre o espiritual e o natural juntos. Agora eu queria que você entendesse um pouco a primeira parte. Então, no Éden, o céu e a terra existiam em um mesmo plano. Ponto. Vamos explicar agora uma segunda parte.
A pergunta de $1 milhão é: se Deus criou todas as coisas que nós conhecemos, quem criou Deus? Se o fósforo que acendeu a fagulha que gerou o Big Bang foi feito por Deus, antes disso, o que existia? Primeiramente, eu e você, nós somos limitados àquilo que eu chamo de tempo e espaço. Nós conhecemos a história da humanidade a partir de um ponto inicial e uma linha contínua, uma linha temporal. Nessa circunstância, nós entendemos que a visão criacionista, que Deus criou todas as coisas, ponto inicial. E a partir do ponto inicial, todas as outras coisas começaram a ser criadas. Então a nossa mente humana, nós entendemos o tempo, o cronos, a partir de uma perspectiva de ontem, hoje e, quem dera Deus, amanhã. Isso é o que nós chamamos de linha temporal. Todo ser humano ele é contado e está sujeito ao tempo. Já a local aonde nós estamos dispostos, é o que nós chamamos de espaço ou o plano material. E aí você pode encontrar em cada etapa da criação a impressão desse Deus triuno. Né? Você pode entender que o menor elemento da matéria, como o átomo, é dividido em 3 partes. Né? Se eu não me engano, me ajudem, posso estar errado. Né? Prótons, elétrons e nêutrons. E que uma dessas partes também ele pode ser subdividida em 3 partes. Nós entendemos que o próprio espaço ele é dividido também em 3 partes: altura, largura e profundidade. Nós vemos então o próprio estado da matéria, né? Sólido, líquido e gasoso. Então nós vemos a impressão desse Deus triuno em várias questões da criação. E nós chegamos a um entendimento muito maluco e tremendo que Deus nos colocou e nos aprisionou, limitou a raça humana aquilo que nós chamamos de tempo e espaço. Eras se passaram, primaveras atrás de primaveras, visão cristã, criacionista, poucos milhares de anos, visão de cientistas, milhões de anos, e assim estamos, vivendo nesse círculo vicioso de vida. E nós então chegamos ao entendimento que aonde estava Deus? Deus ele não faz parte desse plano material. Deus ele não é um Deus que está sujeito nem ao tempo e nem ao espaço que nós estamos sujeitos. Então, aonde estava Deus antes de que os céus e a terra forem criados? Deus estava onde sempre esteve, no seu céu. Como diz ali o pessoal do Digiscope, né? O céu não é o céu geográfico, o céu não é aquilo que nós vimos. O céu não é um endereço de CEP. Céu, ele é um local onde Deus habita. O céu, ele é uma dimensão. Então nós temos a dimensão do mundo natural e temos a dimensão espiritual. A dimensão do mundo natural regida por leis da física, por tempo, pelo espaço, e o plano de Deus, ele não é regido por isso. Deus, ele é um Deus transcendente. Quando você contempla essas coisas, você entende então quando fala que para Deus um dia é como 1000 anos é como um dia. Deus chama à existência aquilo que não existe. Deus ele contempla, quando você conhece alguns textos, que antes que o mundo se formou, Deus te viu, Deus te conheceu. Né? O mundo, ainda você nem tinha sido formado no ventre da sua mãe, o Senhor te chamou pelo nome. Então existem vários textos que por muito tempo foram muito difíceis de ser interpretados, e hoje nós entendemos nesse contexto de dimensões que Deus ele habita nos céus. Os céus são os céus do Senhor, a dimensão celestial, a dimensão espiritual. E nós estamos sujeitos a essa dimensão natural. Pois bem, por causa do pecado original, o pecado de Adão, essa ponte, essa barreira que foi
que foi essa ligação que havia sido criada, ela foi rompida. O livro de Isaías fala que os nossos pecados nos separam de Deus. Então, essa comunhão, essa conexão entre aquilo que é espiritual e aquilo que é terreno, que antes eles coexistiam em um único plano, ela foi separada por causa do pecado. Quando fala que o pecado, quando comer do fruto dessa árvore, nós iríamos morrer, é verdade, há essa morte. A separação de Deus, Deus é a vida. Quando o homem ele é separado de Deus, ele permanece separado do Senhor. E nós temos então lampejos da glória, nós temos a visitação do céu através de uma inspiração, de uma palavra revelada aos profetas, através de anjos que vieram e interviram na história da humanidade, até o dia em que o Senhor enviou o seu Filho, Jesus, Deus homem, para habitar nesse mundo. Naquele momento, aquilo que a lei não conseguia, que era redimir o homem da culpa de seu pecado, Cristo fez, ele mesmo se oferecendo e morrendo no nosso lugar. É importante que você entenda isso, como eu disse. Se você entender isso, nunca mais você vai deixar de orar ou desejar conquistar qualquer coisa fora da oração. Naquele momento, havia esse rompimento entre o que é espiritual e o que é natural. Até o momento em que Jesus então fala, olha, eu vou para o Pai e eu vou enviar para vocês um outro Consolador. A saber, o Espírito que procede do Pai. O mundo não conhece, mas vocês conhecem, porque ele vai habitar dentro de vocês. Naquele momento, o Senhor, então, ele diz para os seus discípulos, Atos capítulo 1, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos com poder. E essa é uma promessa para todos aqueles que têm Jesus. Tem Jesus, tem o Espírito. Não precisa nada mais. Muitas pessoas acham que precisam buscar o Espírito Santo, buscar o batismo, que o batismo do Espírito Santo é para o crente 2.0. O crente meia boca está salvo, mas não tem o batismo. O crente power, que ora e que jejuma, ele tem o batismo. Isso é uma visão antibíblica. A visão bíblica, a promessa bíblica é todo aquele que crer em Jesus, ele recebe o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo é a presença de Deus na sua vida. E ela é dada para todo crente. Todo crente em Jesus, ele tem o Espírito Santo. Se a pessoa não tiver o Espírito Santo, nem para o céu ele vai. Então nós não podemos dizer que, olha, aquele lá é o crente, mas aquele outro ali, aquele lá é crente, olha, ele fala em línguas, ele profetiza, tem dom de curar. Aquele cara, ele é um crente melhor do que aquele outro. Porque aquele cara ali tem os sinais de que o Espírito Santo está na vida dele. Mas que sinais são esses? Línguas? Profecia? Cura? Espera aí um pouquinho, pausa. Olha o que diz o texto quando um certo tipo de pessoas chegam diante de Jesus e Jesus diz, para parar, para a esquerda. Para aí, Senhor. Como assim para a esquerda? Nós somos crentes. Jesus fala, para a esquerda. Como assim para a esquerda? Nós somos crentes. Em teu nome nós expulsamos demônio. Em teu nome nós profetizamos. E em teu nome nós curamos pessoas. O fato de um ministério de um homem ser norteado ou ser recheado de milagres, isso não define santidade, muito menos salvação, muito menos compromisso de Deus com a vida dele. Doeu, não doeu? Se você pensa que porque um cara ora melhor, vai para o monte, jejuma, faz o que tiver que fazer, no seu ministério tem curas, no seu ministério tem milagres, que aquele cara é mais crente que você, irmão e irmã, muda essa forma de pensar hoje.
Mude essa forma de pensar agora, porque ela é, no mínimo, uma forma de pensar que confronta o que a Bíblia diz. E nós já passamos por essa fase em outras lives, tá? Nesse entendimento de que Deus, ele é um ser transcendente, que Deus é um ser que vive numa outra dimensão, é isso que está em João 4, Deus é espírito, e importa que aqueles que o busquem de uma forma espiritual. Então o Senhor nos designou, nos entregou a oração. Agora, olha que coisa tremenda. Eu conheci um homem na Bíblia que orou e parou de chover. Esse homem conseguiu, através da oração, mudar correntes de ar. Houve um homem que orou e um rio, o curso do rio parou. E eles passaram no rio. Houve um homem que orou e as próprias leis da física, como um machado flutuar. Houve um homem que orou e, segundo estudiosos, a terra saiu do seu eixo. Houve um homem que orou e aquela chuva que havia sido parada voltou. Houve um homem que orou e de alguma forma desceu fogo do céu. Houve um homem que orou e a oração desse homem entrou, ouça bem, entrou dentro do mundo dos mortos e trouxe à vida aqueles que tinham morrido. Foi assim com Elias, foi assim com Eliseu, foi assim com Jesus e em tantas outras oportunidades. A pergunta que eu e você precisa fazer de forma retórica, isso, irmã Denise, quando fala que a sombra retrocedeu, né? Algumas expressões dizem que o sol parou, mas entende-se que a Terra estava numa rotação e ela inclinou de volta, né? Ela saiu do eixo. Mas é isso aí. A oração, ela é algo que foi entregue por Deus para você, igreja. E por meio dela, aquilo que humanamente é impossível, ou seja, estamos sujeitos ao tempo e ao espaço, através da oração a gente consegue. O pessoal da Igreja de Cristo aqui de Jardim Bela Vista está fresquinho, a gente pregou isso esses tempos na igreja. Você consegue, aonde o seu corpo não pode ir, a sua oração pode. Pensa nisso. Quando eu falo sobre isso, eu quero dizer nesse contexto. A oração, ele rompe, ela tem o poder de romper as cadeias da morte. Tem o poder de ir contra todas as leis estabelecidas pelo homem, chamadas de leis da física. Pense nisso. Quando a sua oração ela é dita, e aí tem as palavras de Deus, quando elas entram em uma sincronia, em que aquilo que você fala é a própria boca de Deus falando, há um impacto no mundo natural, há um impacto no mundo espiritual. Sim, sim. Pense nisso. Lá no céu, não diz que tem um recipiente que Deus colhe lágrimas. Mas lá diz que tem um recipiente que Deus colhe orações. São as orações dos santos. E diz que Deus vai misturar e vai lançar na terra em forma de bombas espirituais. Lá no céu tem um grupo de irmãos sentada numa área VIP, que é bem de frente ao altar. E eles ficam dia e noite dizendo para Deus: Senhor, até quando o Senhor não fará justiça com o nosso sangue? As orações, elas têm o poder de sair do mundo natural e se conectar ao mundo espiritual. É algo muito profundo. A Bíblia diz que aquilo que ligarmos na terra será ligado no céu. Agora deixa eu explicar para você o contexto. Muitos de vocês vão ficar um pouco assustados quanto a isso. O contexto desse texto é Mateus 18.
Mateus 18, ele vai falar uma parte a respeito das criancinhas que queriam vir até Jesus, mas vai falar a respeito de um irmão que está em pecado dentro da igreja. E ele fala assim, olha, se o seu irmão pecar contra ti, vai lá e repreende. Repreende você e o seu irmão. Se o seu irmão se arrepender, ganhou o seu irmão. Então o texto está nos ensinando como que a gente deve advertir uma pessoa. Então fala assim, olha, primeiro você vai lá, sozinho, e repreende o irmão. Legal. O irmão converteu, arrependeu do seu erro, e esse irmão foi salvo. Mas se esse irmão não quiser te ouvir, vai lá e pela boca de 2 ou 3 testemunhas, aí Rafael, ou o tripé de novo, 2 ou 3 testemunhas, 4, 3, repreende o irmão. Se ele não quiser se arrepender, diz para toda a igreja. Se ele não quiser se arrepender, considerai-o gentil e publicano. Ou seja, considere essa pessoa como alguém que está fora da aliança. Ouça bem o texto. Já disse que a sua briga não é comigo. Se você não concordar, corra para a Bíblia, traz a referência e a gente vai falando. Então você repreende o fulano não arrependeu. Vai lá e busca o ciclano e o beltrano e fala, fulano se arrepende. O fulano não se arrependeu. Vai lá então e fala, igreja, o fulano aí está fazendo coisa errada e não quer mudar de vida. Nós já repreendemos fulano e o fulano não quis mudar. A Bíblia Mateus 18 diz que nós devemos considerar uma pessoa que mesmo diante da advertência, que não quis conserto, como gentil e publicano. Quem são os gentios naquele contexto? A Bíblia diz que o gentil é aquele que não é judeu. No contexto, o gentil é aquele que não tem ou não participa da aliança com o Senhor. Nesse contexto, é aquele que está fora da aliança. Vai doer, hein? Segura aí. Se aquele que está em Cristo está na graça, aquele que não está em Cristo está... Entenderam, né? A Bíblia diz para considerar essa pessoa alguém que não faz parte da comunhão. Aí ela diz, porque aquilo que você ligar na terra será ligado no céu. Aquilo que você desligar da terra será desligado no céu. Vai doer. Segura aí, tá? Toma uma dipirona de Jesus aí. Nesse contexto, a Bíblia diz que depois de você buscar o irmão, amar o irmão, insistir para que o irmão conserte, dar toda a oportunidade de arrependimento e de mudança, deixa o cara para lá. Aquilo que desligar na terra será desligado no céu. Quem que você acha que foi desligado no céu? Responda você. Forte, não é não? Mas o que eu estou dizendo, e nesse contexto, é que a oração tem esse poder. Eu disse aos irmãos que nós estamos sujeitos ao tempo e ao espaço. O ontem não volta mais. O amanhã não pode ser tocado. Todas as vezes que eu toco amanhã, se torna hoje. O passado não pode mudar e ele não volta. Se eu quebrei algo no passado, eu posso consertar este algo hoje. Mas o fato de eu ter quebrado no passado não muda. Eu vou ter uma caneta, algo consertado. Eu vou ter um problema corrigido, mas eu ainda terei tido um problema. Então, a oração, ela é capaz de me transportar tanto para o passado, no sentido de, uma vez que eu tive uma experiência no meu passado, e eu não tinha a luz e a clareza do evangelho do meu presente, então eu posso, através da oração, me transportar para o passado e compreender as circunstâncias do meu passado, à luz da revelação de Cristo no meu presente. E aí eu sou capaz de perdoar aquele que eu não era capaz de perdoar. Eu sou capaz de amar
àquele que eu não fui capaz de amar. Eu sou capaz até mesmo de me perdoar por erros que eu cometi num dado momento da minha vida em que eu não tinha maturidade nem entendimento bíblico para isso. Eu não estou dizendo que o fato de me perdoar pelos meus erros do passado ou perdoar alguém não quer dizer que eu não possa assumir a responsabilidade que eu devo quanto a qualquer consequência desse erro. Mas culpa, biblicamente não, porque Cristo levou sobre si. Agora, com relação ao futuro, de igual forma, eu desafiei os irmãos aqui na nossa igreja a pensarem onde eles queriam estar daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 10 anos. Por quê? Porque eu desafiei eles a se transportarem para lá, por meio da oração, para eles conseguirem ver. Pastor, mas o que é isso? Não foi isso que Abraão fez. Não foi isso que Davi fez. E o próprio Cristo disse: esses homens viram os meus dias e desejaram estar aqui. Mas somente vocês, discípulos, viram. É isso. Abraão, ele contemplou as estrelas. Abraão, ele contemplou as areias. Abraão, ele contemplou, ele vislumbrou o futuro. E essas pessoas que foram capazes de enxergar um futuro ainda não existente, mas pelos olhos da fé, através da oração, eles se transportaram até lá. A Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 11, chama esse tipo de pessoa não de louco, mas de heróis. A Bíblia diz que muitos desses homens, o mundo não foi digno deles terem vivido aqui. Homens à frente do seu tempo. O que dizer de Isaías? Isaías profetizou, Isaías viu Cristo mais de 8 séculos antes de Cristo, em torno de 840. A data nunca é exata nesse sentido. A oração, ele nos transporta para além das nossas prisões, do tempo e do espaço. Nós temos vários irmãos no exterior. Alguns de vez em quando aparecem aqui nas transmissões. Temos irmãos no Canadá, alguns irmãos na Espanha, outros na França, alguns irmãos que nós conhecemos no Paraguai. Temos alguns irmãos em outras cidades, muitos em Brasília, amigos pessoais nossos, distantes centenas, milhares de quilômetros, e a nossa presença física muitas vezes limitada por recursos, por tempo, por condições. Hoje nós não conseguimos ir até lá. Mas aquele irmão que hoje, por exemplo, mora lá no Canadá e eu não consigo estar com ele, eu consigo não apenas através da tecnologia, mas quando eu oro, eu não vou fisicamente, mas a minha oração chega até aquele irmão, o meu afeto, os meus desejos, as minhas petições chegam até essa pessoa. Existe um isolamento social, mas como cristãos, como crentes no Senhor Jesus, não pode existir no meio da igreja um isolamento espiritual. É por isso que muitas pessoas morrem na fé. Porque deixam de orar, deixam de interceder. E o Senhor deixou a oração como sendo o meio pelo qual o seu poder se manifesta. Isso pode soar um pouco estranho, como se Deus dependesse. Deus não depende de nada, nem de ninguém. Ele pode operar da forma como Ele quiser. Deus pode entrar na sua casa agora e mudar a sua história de vida. Eu creio nisso. Se você estiver passando por algum problema de enfermidade, o Senhor pode agora visitar sua família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas existem alguns princípios e algumas regras espirituais que o próprio Deus deixou para nós. A oração nos transporta para outra dimensão. Sim. Quantas vezes aqueles que sabem disso, que já viveram essa experiência, a gente está em casa, às vezes nas madrugadas, então o nosso corpo, o nosso organismo começa a ficar oprimido, começamos a sentir mal-estar,
inquietação, náuseas, sintomas difíceis. E então naquela circunstância vem uma pessoa em nossa mente e nós começamos a orar, nós começamos a interceder, começamos a clamar, e naquele momento nós não entendemos coisa alguma, entregamos para o Senhor, então a gente vai dormir. Tempos depois a gente entende que naquele momento, naquele dia, naquele horário, aquela pessoa, ele estava passando por um laço de morte. Quantas vidas não foram salvas? Porque naquele momento o Espírito de Deus tocou alguém para orar. Quantas pessoas foram curadas? Porque Deus usou alguém para orar. Eu creio que de todas as formas Deus pode operar. Seja através de uma visitação do Espírito dele, seja através de alguém ou um profissional da saúde para isso. Eu creio nisso. Mas eu queria que neste momento você entendesse algo. A oração, ela é o meio pelo qual o poder de Deus se manifesta. Quando Deus, existe duas coisas que Deus utiliza quando Ele quer realizar qualquer trabalho, qualquer propósito nesse mundo. Um é o agente humano. Deus escolhe uma pessoa. 2, Deus leva essa pessoa ou um grupo de pessoas a orar e a buscar a sua presença. Sem oração e sem o agente humano, Deus não opera nesse mundo. Não que ele precise, não que ele se sujeite. Deus não age dessa forma. Quando Deus quis estabelecer a sua aliança, ele escolheu um povo, ele chamou alguém. Quando Deus quis levantar um rei, ele chamou alguém. Quando Deus quis libertar o seu povo, ele chamou alguém. Quando Deus quis pregar o evangelho, ele chamou homens, ele escolheu pessoas. Quando Deus quis testemunhar a sua ressurreição, ele chamou mulheres, ele chamou pessoas. Deus ama gente. Deus age por meio de gente. Eu digo, reafirmo e repito, o evangelho ele é relacional. Não existe fé se não estiver envolvido pessoas. Esse papo de eu sou igreja, meu irmão, você nunca é e nunca será igreja sozinho. Nunca. Você pode me questionar que muitos templos não representam o Cristo da Bíblia. Eu vou dizer, é verdade. Você pode dizer que muitos líderes espirituais, sejam pastores, sejam padres, estão vivendo contrário às Escrituras. Eu vou dizer para você, é verdade. Você pode dizer que existem muitas pessoas, não são todas, que criaram verdadeiros impérios que não glorificam a Cristo, mas apenas ao homem. Eu vou dizer para você, é verdade. Mas eu vou dizer para você que existe muita gente piedosa, muita gente sincera, muita gente que serve a Deus muito de boa vontade, de boa fé. Você não pode medir o mal pelo mal. Você não pode dizer que não presta porque você vê o mal. É necessário que haja uma boa vontade de enxergar aquilo que é bom. E existe muita coisa boa. Eu concordo com você que muitas vezes essa estrutura ela se torna ineficaz diante de algumas necessidades. Mas ainda assim, a figura do templo, ele é o lugar mais democrático que um grupo de cristãos possa desfrutar de algumas ordenanças que Cristo deixou para a sua igreja. A primeira coisa que você precisa entender é a definição do que é igreja. Igreja é uma assembleia. Igreja é uma reunião de irmãos. Isso é ser igreja. Pode ser no templo, pode ser nas casas, ou pode ser aonde quer que esses irmãos se reúnam. Tem que haver pessoas, mais de duas, e tem que haver unidade, não uniformidade. É isso que está em Mateus 18, quando o Senhor diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Isso é o que define, na essência, o ser igreja.
é a congregação, é a assembleia de pessoas que foram salvas e remidas pelo sangue de Jesus. Irmãos, receberam a paternidade de Deus por meio do sacrifício de Cristo. Ser igreja. Você pode dizer então que a igreja não é no templo. Tá, você pode estar conflitada com uma organização, mas o seu conflito tem a ver com decepção. Talvez você esperava algo dessa organização e você não teve respaldo, não teve resposta. Talvez você esperou algo desse líder e você não teve respaldo, não teve resposta. Mas eu volto a te dizer, olha para cá, não é todo mundo que não presta, não. A psicologia já ensina que nós enxergamos as pessoas não como elas são, mas como nós somos. Cristo disse que o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira coisas boas, e que o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira coisas más. Como que você vê o mundo? Só o mundo que não presta? Você só consegue ver a maldade nas pessoas? É estranho, não? Porque Cristo, conhecendo a maldade, conseguiu tirar aquilo que é de bom do outro. Cristo, sabendo das debilidades do ser humano, Cristo conseguiu extrair aquilo que era de melhor. Não falta em nós, talvez, esse mesmo senso de ministério, sabendo que o ser humano ele é capaz, sim, de ser aquela coisa mais vil e mais horrível, mas também é capaz de ser tão resignado ao ponto de morrer pelo outro. Não é forte? Quando eu falo que para se ter uma espiritualidade você precisa de oração, de palavra e de comunhão, é porque você não é crente, nunca será crente sozinho. Você pode ter orado e jejuado 365 dias e ainda assim acordar no inferno. Se você não entender que através do seu irmão, muitas vezes aquele que você não suporta, é ele que vai fazer companhia para você no céu. É sério isso. Unidade, comunhão é coisa séria. Se você não consegue ficar com seu irmão nesse mundo, você quer ir para o céu fazer o que é com ele? Você mal consegue ficar uma hora do lado do seu irmão e quer passar a eternidade com ele para quê? O céu não vai ser um lugar muito agradável para você se você não entender isso. Jesus disse: quer me servir? Sirva o seu irmão. Quer ser grande? Seja o menor entre o seu irmão. Está alguém entre vocês triste? Peraí, esquece a tristeza. Está alguém entre vós. O que é esse vós? Igreja. No meio da igreja tem alguém triste? Ore. No meio da igreja tem alguém feliz? Louve. É isso. Eu sou igreja quando eu estou ligado ao corpo. Tá bom, eu não concordo com a igreja, eu não concordo com o sistema de templos, etc e tal, e blá, 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 blá. Então rasga Coríntios da sua Bíblia. Aquela analogia de corpo, dizendo que um é pé, um é braço, um é mão, um é corpo, mas que todos estão ligados por meio de um elo, e esse elo é Cristo através do Espírito Santo, coordenando esse vínculo. Não, ninguém consegue ser crente desassociado de uma comunidade. É um princípio básico de fé. Você pode denunciar e deve denunciar qualquer tipo de exageros, de desvios, de desvirtualizações da sua igreja. Faça isso da forma como a Bíblia te orienta, mas não utiliza meios carnais, justificando com atitudes carnais, com um pseudo parecer de santidade, em denúncia a outro carnal,
que também fez atitudes carnais. Ou seja, olha, o Joãozinho pecou, é por isso que eu não sou crente. Não, você não é crente porque você não quer. Você não é crente porque você ama o pecado e é escravo do pecado. E está tentando vencê-lo pelas suas próprias forças. E você não vai conseguir. É isso. Olha, eu não vou dar dinheiro para a igreja, não. Vou dar dinheiro para pastor roubar? Meu irmão, acontece de pastor roubar? Acontece. Acontece de um monte de gente em um monte de lugar fazendo um monte de coisa errada. Tem muita gente má nesse mundo. A Bíblia dá as diretrizes de como reconhecê-los. Mas o fato de você acreditar que o seu pastor rouba, então vá achar uma igreja que o pastor não rouba. Em que o método de administração é tão rígido que não tem como o cara roubar. Ah, você acha que fulano rouba? Então entra lá e participa. Faça alguma coisa para mudar. A maioria das pessoas hoje estão assim, olha, isso está errado. É mesmo? Vamos consertar? Não, não quero consertar não. Eu prefiro ficar aqui, ó. Já estou ajudando muito dizendo, isso está errado. Meu irmão, se você tem discernimento para ver o erro, tenha atitudes para lutar contra ele. Agora eu conheço muitos pastores que estão comendo o pão que Jesus amassou. E não vai comer o pão que o diabo amassou, não. Que nesses dias de pandemia são homens simples, com a sua família sofrida, que estão dependendo da misericórdia de Deus através de ovelhas ingratas, que nem a cesta básica por seu pastor tem a coragem de dar com alegria nestes dias de dificuldade. A nossa associação está levantando cestas, porque tem muitos pastores que estão passando necessidade de boca. Sabia disso? Só que você só consegue ver aquilo que muitas vezes está na televisão e não enxerga o outro lado. O lado de gente que dá a vida, que dá o sangue por isso. Olha, se você... Eu quero abrir aqui essa oportunidade, eu não sei aonde esse vídeo vai chegar, tanto no Instagram quanto no Facebook, mas... Se você passou alguma experiência traumática, decepcionante com alguma liderança de igreja, algum pastor ou alguém que, eu vou ser bem claro, alguém que se dizia pastor, traiu a sua confiança, feriu, abusou de você, ou você conheceu algum podre e não te deu testemunho na sua fé, foi um homem mesquinho, um homem dúbio, um homem de mentiroso, você viu carnalidade na vida do seu pastor, eu quero me dispor para te ouvir. Eu quero ouvir você. Eu quero me dispor a minha vida para entender o que você passou. Eu não vou fazer vistas grossas, você pode ter certeza. Se você teve alguma experiência dentro de uma igreja em que você foi profundamente machucado por qualquer liderança, eu falo de violência psicológica, eu falo de estelionato, eu falo de violência sexual. Se você passou por isso, me procure. Nós vamos bater um papo bom quanto a isso. Você pode ter certeza, meu irmão, que em Deus, nós iremos trabalhar com a sua vida. Mas isso não é argumento para que nós desistimos daquilo que é tão precioso, que é a igreja. As pessoas não conseguem conviver no ambiente de igreja porque não foram corretamente discipuladas. Elas não conseguem conviver com seus próprios erros ou com o erro do outro. Não entendem o conceito. Até hoje as pessoas têm a ideia de que igreja é hospital. Igreja não é hospital. Nunca foi hospital. São jargões evangeliqueis que ficam perpetuando de geração em geração. Tá? Nós precisamos enxergar a igreja como
uma família na fé, ou uma família de fé. Quantas vezes você decepcionou com seus pais, com sua mãe, com parentes, mas você não deixou de ser filho, de ser irmão, e sempre que pode quer estar lá junto. Nós precisamos enxergar a igreja dessa forma, como uma família que o Senhor deseja que nós fôssemos. Eu disse e repito, leve a sério a importância de um irmão na sua vida. A Bíblia fala que se você não ama o seu irmão que você vê, você não pode amar a Deus que você não vê. A Bíblia chama você que não é capaz de amar o seu irmão como mentiroso. Que a sua fé é uma fé mentirosa. A pastora Josi fala essa frase que é linda, né? A família que nós temos, né, é a família que muitas vezes a gente não escolhe, mas a igreja é a família que Cristo escolheu para nós. As pessoas tinham que ter essa mentalidade de aliança com a igreja. Meu irmão, você só deve sair da sua igreja se você entender que a sua igreja é contra a Bíblia, está pregando a não verdade. Você tem que repreender, tem que exortar o seu pastor, mas saiba fazer isso, me procure que eu te oriento como. Você só deve sair da sua igreja, meu irmão, quando tiver uma clara direção do Senhor. Mas tem que sair pela porta da frente. Tem que sair dizendo, olha, amei, honrei e fui fiel a essa comunidade. Mas todo ser humano, quando quer justificar o seu erro, ele tende, como mecanismo de autodefesa, a apontar o erro do outro. É normal isso. A importância de congregar é algo vital para a sua espiritualidade. Você precisa do outro. Quer ver o tanto que é importante a comunhão, o comungar, o ter uma comunidade, vocês serem no meio dela. Quando eu falo comunidade, eu estou transcendendo o contexto de igreja. Seja templo, seja casa, sabe? É tão importante que Deus, ele enviou o Espírito Santo e através do Espírito Santo ele distribuiu dons para servir a igreja. Pastor, eu sei falar em línguas e interpreto. Para que é isso? Para servir a igreja melhor. Pastor, eu tenho o dom de profecia, de profetizar. Não é o profetismo do Velho Testamento, tá? É outra coisa. Profetizar, o dom de profecia é diferente do ministério profético. Outra hora falaremos sobre isso. O que eu faço? Para que Deus me deu esse dom? Para servir a igreja. Pastor, Deus me deu o som de mestre, ensinar a igreja. O dom de misericórdia, na igreja. Deus me deu o dom de maravilhas, igreja. O dom de amar, igreja. Não existe dom do Espírito de Deus que não esteja associado com o convívio de igreja. Os dons são para serviço. E serviço na igreja. Não, eu sirvo a Deus, eu não quero igreja. Meu irmão, tudo bem então. Vem cá na minha casa e fala na minha cara que você quer ter comunhão comigo, mas não quer com a minha esposa. Vai ter problema sério. Nós não vamos ter comunhão nunca. Nunca. Vira para Jesus e fala, Jesus, eu quero você, mas eu não quero a sua noiva. Jesus diz para você, ou você é noiva ou você não é noiva, cara. Você está dentro do barco, está fora dele. O papo com Jesus sempre foi reto e direto. Ou você é noiva ou você não é. Não tem madrinha, não tem pajem, não tem daminha, não tem. Ou você é ou você não é igreja. Ah, mas todo esse processo aqui não presta. Então você agora é a última Coca-Cola do deserto e vai refugar mais de 2000 anos de história dizendo que tudo não presta, só você presta. É isso. Que todos os homens de Deus e mulheres de Deus que viveram em 2000 anos de história estavam todos errados e só você está certo. É isso que você está dizendo.
que todos os homens que viveram e muitos deles morreram por causa da comunhão com a igreja, 2000 anos, recomendo para você ler o livro Uma História dos Mártires, de John Fox, acho que é isso. Não existe essa, irmão. Você está querendo apagar 2000 anos de história e está dizendo que a sua forma de pensar, a sua forma de acreditar, a sua forma de ver igreja, de ser igreja, é a única forma correta. E que todos esses 2000 anos não valem de nada. É isso que você está dizendo. Porque por mim, eu não acredito nisso. Eu reconheço, os irmãos da Igreja de Cristo aqui da nossa igreja que a gente pastoreia, sabe que eu não escondo sujeira, a coisa é lançada lá no púlpito, eu falo, ó, fulano não cai nisso não, a coisa é clara, mas eu chamo os irmãos para responsabilidade, dizendo, olha, é para cuidar, assim, vamos cuidar, e a gente vai junto. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque muitas pessoas estão com um monte de coisa dentro do coração, um monte de dores, de machucados, decepções, rancores, mágoas, feridas. Traz isso para a igreja. Quando você começa a tocar, o cara, pá, espinha. Ô, igreja não prestou. Meu irmão, calma. Deixa Deus trabalhar com a sua vida ali naquele lugar. Deixa o processo de cura. Eu vou encerrar porque o tempo nosso... E é bom deixar esse gostinho de quero mais, que amanhã a gente continua, tá? Nós demos uma mexida lá no termo de oração. Já entramos na parte da terceira parte da espiritualidade, que é comunhão. Eu tinha um membro, o cara era contra tudo. Eu falava, pá, o cara, pum. Não concordo. Não concorda por quê? Não concordo. Ah, vamos pintar isso aqui de azul. Tudo era contrário. Tudo quanto é tipo de ordem, de disciplina, de normativa, de proposta, de ideia, nunca era acatada. Pum. Sempre tinha. Um belo dia o Espírito Santo me trouxe revelação. Aquele cara começou a conversar. Eu fui e dei uma nele, bem assim, ó. Pum, direto. Eu falei assim, com quem que você teve problema na sua infância? Claramente você tem problema com a figura de autoridade. Bum! Desmoronou. O cara teve um problema com o pai. Não vou entrar em detalhes aqui. Depois disso, o cara não conseguia submeter a nenhum tipo de autoridade na sua vida. Professor, policial, pastor, chefe. Todas essas figuras, umas figuras representativas de autoridade, esse cara tinha um problema. Porque a imagem paterna que teve na sua vida foi uma imagem mal formada. Forte, né? O livro de Hebreus diz, não deixem de congregar, como é o costume de alguns. Você pode dizer, eu não consigo congregar porque eu estou ferido. Vamos curar a sua ferida. Você pode dizer, eu não consigo congregar porque eu me decepcionei. Vamos cuidar da sua decepção. Ah, mas a igreja era só nas casas. Cara, para. Atos 5:42. No templo e de casa em casa. Ah, mas e aí quando foi perseguida? Quando foi perseguida não tinha tempo. Parou de perseguir, teve tempo. O templo é uma figura importante, não necessária. Porque o principal templo não é a estrutura física, mas somos nós. Nós somos a nova morada do Senhor. Onde nós estamos, nós levamos a igreja conosco. Mas só é igreja quando tem assembleia. Só é igreja quando tem concordância. Só é igreja quando tem unidade. Se não tiver isso, não é igreja. A igreja não é minha casa. Então tá, parabéns. Você pega a sua família todos os dias ali, e aí é só você, sua esposa e seus filhos. É muito fácil. E os outros? Que outros? O mundo. O mundo precisa de você. O mundo precisa de você. O tempo acabou. O Instagram vai me derrubar. Falo demais. É verdade.
Mas estamos indo aí. Já estamos quase terminando o pilar da espiritualidade. Se você perdeu o começo, volte lá, assista o início da live, compartilhem à vontade, irmãos do Face, irmãos do Instagram. Não esqueça, dia 2 de junho, estamos sorteando duas Bíblias e um livro, tá? Mas a igreja nunca foi tão necessária como nos dias de hoje. Seja igreja, em nome de Jesus. Amanhã vamos continuar esse bate-papo. Qualquer dúvida, comentário, manda pra gente, nós vamos responder. Mas dentro da proposta nossa, eu te convido, vamos orar antes que o Instagram nos derrube. Vamos tirar uma palavra de oração, guardando o nosso coração, guardando a nossa mente no Senhor. E o que vocês precisarem, estamos aqui para servir vocês. Servir vocês. A irmã diz, ou aplica o capítulo 18 de largar de mão, tem irmão que não quer ser curado. Verdade, Denise, vou pegar esse gancho seu. Aqui na igreja a gente está propondo uma visão de trabalho chamado amor e cuidado. E a gente tem se deparado com pessoas que a dor e a ferida é tão grande que quando você começa a exercer o amor de Deus, e para amar, Deus tem que tocar, as pessoas não querem. Elas querem servir a Deus, mas com uma barreira, um distanciamento. E amanhã a gente continua com isso. Vem participar e me lembra disso, tá? 20 segundos, oremos. Querido Senhor, te louvamos por essa noite e peço que cada família, cada irmão que esteve aqui nessas transmissões, ou aonde eles estiverem nos ouvindo, que a bênção do Senhor seja derramada de forma abundante na vida de todos eles, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, um abraço, nos vemos amanhã. Eita, gente, passa rápido demais da conta. Jesus da Maria da Glória. Obrigado, pessoal do Face, pela companhia de vocês. Vocês não comentaram muito, mas estiveram aí conosco. Que Deus os abençoe. Tenham uma noite abençoada, para a honra e glória do louvor do nosso Deus, tá? Estamos aqui. O que vocês precisarem, de igual forma, conte conosco, tá bom? Fiquem com Deus e até amanhã, 9